Começa agora o podcast dos compulsivos, com Alessandro Saad e Luiz Felipe Pátio. Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast dos compulsivos nessa terceira temporada. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui comigo sempre a nobre presença dele, Alessandro Saad, nobre presença, fundador dos Empreendedores Compulsivos. Salve, Ale! LFP, Luiz Felipe Duarte do Pátio, tudo bem, querido? Tudo bem nessa tarde, começo de noite chuvosa em São Paulo, enquanto a gente faz a gravação, que os anjos da internet nos protejam, que a Enel não falhe na energia. Eu não sei que hora você vai ouvir a gente, mas nesse horário que a gente está gravando, o mundo está caindo lá fora. Mas vamos que vamos, o show tem que continuar. Lembrando que o podcast dos Compulsivos conta com o apoio do jornal Empresas e Negócios, tá aqui o logo, o site jornalempresasenegocios.com.br. Um abraço para a Lilian Mancuso, editora-chefe do jornal, que sempre nos dá o maior apoio. E hoje o tema, a gente está ficando bom nos temas, né? A nossa curadoria, o pessoal que está fazendo trabalho para a gente aí tá muito legal. E Ale, as coisas mudaram muito, né, nos últimos anos. Você que é um cara mais experiente, seus cabelos são mais brancos do que o meu, pouca coisa, mas são. Coisa. E na pandemia mudou bastante, né? Assim, já vinha mudando antes a forma de consumir as coisas ao longo dos anos, e eu acho que a pandemia ajudou a acelerar esse processo, né? Você lembra de uma coisa chamada DVD? Ou Blu-ray, assim? Eu vi num documentário, não é da minha época, mas eu vi num documentário. Era um negócio redondo de plástico, assim, que você alugava por 24, 48 horas para assistir um filme e tal. Que existia uma grande rede que dominava o Brasil, e onde você ia lá e alugava, e depois essa grande rede acabou desaparecendo e surgiu um outro negócio chamado streaming, né? Que é Netflix, Disney Plus, Amazon, né? Mudou bastante. Hoje a gente pode assistir filme, alugar filme sem sair de casa, assistir o quanto quiser. Então a nossa entrevistada é da área de entretenimento. Matei. Não. Vamos te dar mais uma dica, né? Você tem um carro, certo? Certo. Se você quiser, você sabia que você não precisa mais ter um carro, possuir um carro, você pode ter acesso ao carro através de um serviço de assinatura, um aluguel a longo prazo, ou até mesmo pegar um Uber, né, se você não quiser ter a despesa de um veículo. Tô te ajudando na dica? Tá ajudando. Vamos falar de locação de assinatura. Tá indo num bom caminho, né? Guarda de quê? Casa. Tem coisa a ver com casa. Campo, claro. Praia, na cidade. Aí você vai me levar para corretor de imóvel. Não, conta esse negócio aí que nosso ouvinte tá louco para saber o que é. Não, tá bom. Assim, o mundo todo tá, assim, a gente tá passando por uma fase da troca da posse pelo acesso, né? Boa. Então eu acho que isso é uma das grandes mudanças do mundo nos últimos anos. Então a gente não precisa mais alugar ou comprar DVD, a gente não precisa mais possuir um carro, possuir a casa na praia e tal. E aí, o mais interessante é que a gente também não precisa mais comprar ou possuir móveis para a nossa casa. Você sabia disso? Vá. Sério. E eletrodomésticos também. Sabe aquela batedeira, de repente, nem sei se é o que você usa assim uma vez por ano só para fazer o doce de Natal, aquela furadeira que vez ou outra a sua esposa inventa para você fazer um furo na parede, esse tipo de coisa. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre aluguéis, sobre assinaturas de móveis e eletrodomésticos, e para isso eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, a Pamela Paz. Bem-vinda, Pamela. Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora de quem for nos ouvir. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês.
Legal. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. A Pamela Paz, ela é fundadora e CEO da Twin, a primeira empresa de móveis por assinatura do Brasil, que foi lançada em 2019. Ela é um pouco compulsiva também, Alessandro, porque ela também é CEO da John Richard, a maior empresa de soluções de mobiliário corporativo no país. Ela é economista com especialização em gerenciamento financeiro e estratégia, e há 11 anos transforma espaços em experiências únicas, repensando a forma de consumo dos móveis. E olha só, ela integra também o programa de empreendedoras Winning Woman Brasil da Ernst Young. Convidada poderosa essa, né? Com certeza já ganhou o selinho de compulsiva. Já, compulsiva, né? Você dorme, Pamela? Assim, você tem tempo para dormir? Como é que tá a vida? Olha, eu trabalho bastante, mas durmo. Eu queria só começar primeiro com uma curiosidade, né? Antes da gente falar da Twin, entender um pouquinho da John Richard, né? Que ela é conhecida, né? A gente vê bastante no mundo corporativo para alocação de imobiliário. Eu queria entender por que algumas empresas elas preferem alugar os móveis, ou por que elas alugam os móveis ao invés de comprar. Qual que é a vantagem para a empresa? Bom, a John tem mais de 20 anos de mercado e desde o começo ela nasceu, né, trazendo agilidade e dinamismo para as empresas. Então, grandes empresas multinacionais alugavam móveis para possibilitar mais dinamismo, mais agilidade nas movimentações e para necessidades temporárias. Isso foi se transformando muito ao longo dos anos e hoje, assim, a gente continua tendo essa demanda. Se for pensar, as empresas querem cada vez mais agilidade, mais dinamismo, mais flexibilidade, mas também a gente tem empresas que buscam uma solução de imobiliário como serviço. E o que é isso? Se for pensar numa startup que vai de 10 colaboradores para 100, para 400 colaboradores no espaço muito curto de tempo, não faz sentido nenhum essa empresa comprar um mobiliário, investir em imóvel e que depois de pouco tempo ela precisa repensar o seu espaço, repensar o layout e fazer essa transformação. Então a gente acompanha uma startup, mas eu uso o exemplo de startup, mas isso pode valer para qualquer tipo de empresa que busca essa flexibilidade, que busca esse dinamismo. E é muito na ideia de, né, você ter o mobiliário como serviço. Se você for ver na pandemia, o que aconteceu, as empresas enxugaram e repensaram a forma de trabalhar. Foram para casa. Então, essa flexibilidade é realmente também na redução, né? Na redução dos espaços e no repensar do layout. Então, por que alugar, por que assinar ao invés da compra? Eu acho que é justamente nessa flexibilidade e um uso mais eficiente dos recursos, seja um recurso de tempo para você pensar o espaço e ter um fornecedor que faça tudo isso por você, uma economia financeira, né, de você poder investir no seu negócio e não imobiliário, que é um ativo que se deprecia ao longo do tempo, e também o recurso do móvel, né? Depois de um tempo você não precisa mais do móvel, o que você faz com ele? Exato, eu vi muito caso, né, de empresa aí que acabou encerrando a operação, enxugando, e acaba doando os móveis ou vendendo a um preço, enfim, muito baixo. Então eu acredito que o ganho financeiro aí na questão do aluguel seja muito vantajoso para o estudo dessas empresas, né? O Alessandro tá pulando ali na cadeira, ele quando ele faz essa cara é que ele tá com a pergunta aqui, assim. Eu tenho 1 quilo de pergunta, né? Mas vamos devagar aqui. A primeira coisa, Pamela, ainda dentro dessa história das multinacionais ou das grandes empresas locarem com vocês, né? Eu entendo, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, que esse é um negócio que veio muito lá de fora e veio muito com essa cultura dessas empresas de que eu não vou comprar porque se eu alugar eu posso lançar isso como despesa, eu posso usar esse recurso de outra maneira. Quer dizer, não é só a questão da vantagem que vocês trazem de ter agilidade e tal, mas também é um modelo que a empresa enxerga o negócio dela, ou estou errado? É a questão do ativo fixo, né? Deixa de ser um ativo fixo. Né? Exatamente. Então, deixa de ser o ativo fixo, né? Deixa de ser o CAPEX, vira o OPEX. Tem benefícios fiscais gigantes em cima disso, principalmente para as empresas de lucro real, que elas têm um abatimento de PIS, COFINS. E é realmente assim, o que a gente fala muito, ao invés de investir no seu negócio, né? Você investe no mobiliário, que é um ativo que se deprecia. E não faz sentido nenhum.
E aí, quer dizer, você deve ter tido um gatilho, talvez no início negativo, depois super positivo, por causa da pandemia, né? Primeiro ninguém sabia para onde ir, depois todo mundo queria ir para o interior, depois o interior lotou, as pessoas queriam... E aí a gente teve esse movimento de empresas devolvendo prédios inteiros, andares, e acho que até o mercado estabilizar e definir para que lado vai, como vai, vocês também devem ter passado uma zona meio cinza, aí, meio incerta, né? E agora o que a gente está vendo é que o mercado quer exatamente essa questão da agilidade, da facilidade e de muitos espaços menores, né? Eu conheço empresas que devolveram o prédio inteiro e começaram a alugar posições e coworkings espalhados pela cidade. Falaram, cara, você já quer fazer uma reunião? Eu tenho um espaço a, sei lá, 1 quilômetro da sua casa. Você pode ir a pé, se você quiser, você não precisa se deslocar até a matriz da holding, que fica não sei onde e tal. Então, como é que foi essa segunda etapa, aí, quando as empresas começaram a se redesenhar? Foi bom para vocês? A gente está passando por isso. Realmente, no começo da pandemia, foi um susto muito grande para a gente, porque os escritórios fecharam, grande parte da John é corporativo, então a gente teve uma redução muito grande de negócios. A gente passou a atender pessoas em home office, então sendo um novo benefício corporativo para as pessoas em home office. Mas agora, as empresas retornando para os seus escritórios e trazendo justamente essa busca por modelos de escritórios diferentes. Então, a grande maioria das empresas está no momento de repensar o layout, e a gente está sendo bastante acionado por isso. Modelos de trabalho diferentes, como esses escritórios satélites, como coworking, que também é um cliente nosso que a gente atende. Então, e uma busca... As empresas estão buscando flexibilidade, né? Eu acho que todo mundo sentiu a dor de ter o mobiliário, a dor de ter o espaço engessado. Então, tem uma busca muito grande por imóveis, né, lajes corporativas, imóveis já mobiliados. E a gente pega uma carona bastante grande nisso também, porque você pode ter o seu imóvel mobiliado, mas também com as necessidades, que atendam às necessidades da sua empresa. Então, com relação a número de posições, número de salas de reunião, enfim. E a assinatura se tornou cada vez, na pandemia, muito mais relevante. Então, esse retorno está sendo muito positivo para a gente. Interessante. O ano que vem, com certeza, vai ser um ano aí de transformação e até um pouco de consolidação, né? A gente vê pela nossa experiência aqui muitas empresas querendo voltar ou voltando para o modelo híbrido, então deve dar uma agitada. Mas eu queria mudar a página agora e focar naquilo que é de mais interessante dessa conversa hoje. E provavelmente foi uma inspiração pelo que a John já fazia, pela toda a experiência que você tinha na John, mas eu queria entender como é que surgiu a ideia da Twin, como é que você identificou, como é que vocês identificaram essa necessidade ou tiveram essa ideia de, vamos fazer móveis residenciais para alugar e entenderam que isso podia dar certo? De onde surgiu? Como é que aconteceu esse processo todo? Legal. A John aluga móveis residenciais há mais de 20 anos, porque a gente sempre alugou para expatriados. Ou seja, o executivo que vinha de fora ficar no Brasil, a gente mobiliava a casa dele por completo durante o período da expatriação ou enquanto aguardava o container de móveis. Então a gente sempre olhou para esse negócio e a gente é afiliada à Corte, que é a maior empresa de locação de imóveis do mundo, que é uma empresa do grupo Berkshire Hathaway. E por conta dessa afiliação, eu já tive a oportunidade de várias vezes para os Estados Unidos entender, a gente tem uma relação de muita troca, né, com essa empresa americana e com outras empresas afiliadas ao redor do mundo, que acaba sendo uma coisa muito rica. E numa dessas viagens, observando o mercado internacional e as movimentações que estavam acontecendo lá, eu consegui observar outras empresas concorrentes à Corte que estavam realmente incomodando, né? E são empresas de assinatura de imóveis residenciais focados em pessoas físicas. No que eu vi isso, achei interessante, voltei e comecei a estudar muito o mercado residencial, que era uma coisa que a gente olhava pouco. E, assim, alguns movimentos que estão acontecendo no Brasil, né? Uma desburocratização da locação do imóvel. E aí é tanto trazendo uma maior agilidade na locação desse imóvel, quanto
na multa contratual. As pessoas não estão dispostas mais a pagar uma multa contratual por um período superior a 12 meses. E no que eu, olhando para isso, eu falei, gente, as pessoas não estão dispostas a assumir uma relação de longo prazo com o imóvel, mas a gente continua comprando mobiliário. A gente continua comprando um sofá, uma cama, uma mesa de jantar, para um espaço que talvez a gente não fique mais de um ano nisso. Então, realmente, surgiu uma oportunidade gigante, desse mercado. Pessoas que não, e até então, o mobiliário por assinatura não era acessível. A gente não tinha isso no Brasil. Então, foi quando a gente começou, em momento de projeto, de MVP, do negócio, e depois lançamos no final de 2019. Eu tomei um susto quando ela falou, as pessoas não estão dispostas a um relacionamento longo. Eu falei, olha, elas identificaram que esses relacionamentos pessoais estão superficiais, então as pessoas se juntam, não sabem se vão ficar mais de um ano junto, então para que nós vamos comprar móvel, sofá, é melhor? Isso é uma outra oportunidade de negócio, faz aquele test drive. Mas, acho que são alguns movimentos, que a gente tem. Divorciado, pra gente, é um mercado interessante. Mas, além disso, as pessoas... Antes a gente tinha uma relação de longo prazo com empresas, Você ficava num negócio... Sinônimo de sucesso é ficar 10, 20 anos numa mesma empresa. E agora a gente não tá mais, As pessoas ficam 2 anos e querem ter a liberdade para mudar de negócio, de mudar de empresa, mudar de cidade, mudar de Eu imagino que vocês tenham, assim, realmente, ouvindo você falar, começa a abrir um pouco mais a minha mente, você começa a falar, tem sentido isso que ela está falando, não só das empresas, o pessoal alugar um apartamento, não sabe se vai ficar muito tempo ou não, mas tem a própria mobilidade do profissional, então as pessoas também estão se movimentando mais pelo país, Antigamente as pessoas trabalhavam muito no eixo Rio-São Paulo, hoje já está mais espalhado pelo interior, pelas outras capitais. Um outro mercado talvez que vocês tenham é o de estudante, Muita gente que vem, muda de cidade para estudar, então não precisa mais comprar os móveis, que era uma despesa para os pais. Tem pai que tem filha aí que tem faculdade aí no interior, que ainda está híbrido, mas que se ela for para o interior pode ser uma oportunidade, Entendi a mensagem. Entendeu a mensagem, E... Vai, Ale, você ia perguntar? Não, eu ia falar o seguinte, você tem um universo que você está começando a descortinar, Você tinha uma experiência no corporativo, você já alugava móveis residenciais, mas tem um negócio assim da economia de assinatura, ou da economia de educação, essa história da economia circular, que está fazendo as pessoas repensarem isso. Quando o Luiz mandou para mim o briefing, mandou o perfil e tal, veio de cara assim, para mim um documentário da Netflix que mostra casos de fracasso e tal. Tem um caso do móvel da IKEA, que uma cômoda que as crianças escalavam, a cômoda caía em cima das crianças, as crianças se machucavam, eles começaram a criar um processo e tal, porque os móveis não eram feitos não sei o quê, não eram feitos para durar, mas os americanos continuavam comprando. E aí, nesse documentário, eles entrevistavam um senhor que tinha uma empresa que produzia móveis há não sei quantas gerações, igual você, assim, começou na família e foi seguindo, Então, e ele chateado, porque, poxa, a gente empregava a gente aqui na cidade toda e agora os móveis duram pouco, a gente se preocupa tanto de fazer e tal. Eu acho que a cabeça das pessoas tá mudando muito e as coisas estão mudando muito rápido. Eu acho que a tecnologia criou esse gatilho de você poder pesquisar, cotar, comparar preço, alugar e tal, e no dia seguinte o negócio está ali, Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa fala, quando vocês estavam montando isso, o quanto da mudança do consumidor vocês estão contando como sendo o gatilho para o crescimento da Twin. Desculpa a pergunta longa, assim, a curva que eu dei. Não, ótimo. A nossa missão como empresa é realmente repensar o consumo do mobiliário. Um exemplo que eu gosto de trazer, a minha avó, por exemplo, desde que eu nasci, ela sempre morou na mesma casa. E sempre na casa dela teve o mesmo sofá, que é um sofá verde, de veludo, aquele sofá realmente icônico para nossa relação familiar. Sim. E eu tô com 36 anos, já me mudei 7 vezes ao longo da vida. E eu nem sei qual era o primeiro sofá da minha casa. Então, o que eu gosto de trazer, assim, nossos hábitos mudaram, porque o mobiliário foi feito para durar para sempre. Antes a gente tinha um mobiliário daquela madeira maciça, aquela mesa de jantar que ficava passando de geração em geração até.
E hoje em dia nossos hábitos mudaram, a gente busca cada vez mais mobilidade. Perfeito. Só que o nosso consumo não mudou. Então a gente continua comprando mobiliário, o mobiliário está sendo feito cada vez para durar menos, que é o movimento de fast furniture, né? Que o mobiliário é feito para ser descartado e é uma coisa totalmente incompatível com nossos hábitos de consumo, é assim, incompatível. Só para você ter uma ideia, somente em São Paulo, 11 toneladas de estofados são descartados de forma incorreta por semana em São Paulo. Semana? Por semana. Ou seja, a gente está comprando e isso está indo para a rua, está sendo descartado de uma forma incorreta. Então, assim, até um movimento nosso interno na Twin e na John, né? Como que a gente compra um mobiliário para realmente durar um tempo maior, né? E que a gente possa dar novos significados para esse móvel, né? Ele pode não ser mais útil para alguém, mas a gente traz para dentro de casa, higieniza, troca o tecido e dá uma nova vida para esse móvel. Então, é realmente olhando para essa economia circular, né? Como que a gente dá mais vida ao móvel? Como é que a gente dá mais destinos para esse mesmo item? É louco isso, né? É louco isso. Tem uma coisa na minha cabeça, assim, eu e o Luiz também, a gente está nas duas pontas, né? Então, a gente fala desde do ensino médio, fundamental, sobre empreendedorismo, a gente fala com 50 a mais sobre empreendedorismo e tudo que estiver no meio. Só que a gente tem, assim, uma mudança muito grande de relação com as coisas, o relacionamento com as coisas mudou muito, né? Então, por exemplo, você falou que o sofá da sua avó era icônico, né? Eu tenho 53 anos, eu tenho na minha casa 2 cadeiras que eram da casa da minha mãe, que são cadeiras assinadas, que eu achava o máximo. Falei, quando eu fui morar em São Paulo, eu preciso disso aqui, eu sou do Espírito Santo, eu quero isso aqui lá, porque isso me remete a casa, a família e tal, não sei o quê. E hoje, essas coisas vão mudando, porque também é muito... Eu mudei bastante também, então, eu estou solidário ao seu movimento. Só que a gente tem outra forma de fazer, né? Então, a mudança, por exemplo, com móveis alugados, é a coisa mais linda do mundo, né? Você muda de mala. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que entender também que o estilo de vida dessa nova geração, ele é totalmente alinhado, convergente com a proposta do negócio de vocês. E eu acho que também é uma vantagem, Ale, para esposas como as nossas, né? Beijo para as nossas esposas, que são aquelas que adoram, assim, pô, mas passou uns meses, eu não gosto mais desse puff, quero trocar o puff. Ah, esse buffet aqui não é tão legal. Então, eu acho que pode ser. Cansei, então sai mais barato, acho que pra gente, viu? Total. E uma coisa que a gente fala muito, né? Às vezes a gente vive durante 1 ano, 2 anos, né? De uma forma mais temporária, vai. Uhum. E a gente pode viver bem. Pode ter um sofá bacana no meio da sala, que você não vai investir uma grana que depois você vai jogar fora. Então, você tem a possibilidade de viver bem, de uma forma confortável, de acordo com o seu estilo, mesmo se for por um período mais curto de tempo. Agora, Pamela, assim, vamos dizer assim, vocês estão criando com a Twin um segmento novo, praticamente, né? Um novo tipo de negócio. Teve, assim, no começo, vocês enfrentaram que tipo de resistência, de objeção dos consumidores vocês enfrentaram e que vocês tiveram que contornar? Porque eu imagino que muita gente fala, mas alugar um sofá, eu não sei quem sentou nesse sofá antes, ou, tá bom, o sofá é novo, mas não é meu, e se cair a taça de vinho, sei lá, né? Assim, que tipo de objeções e como é que as pessoas estão aceitando, como é que está sendo essa transformação de mindset, da mentalidade do consumidor? Quando a gente estava em época de projeto, o que a gente ouvia muito é que o mercado brasileiro não estava pronto para essa solução, que as pessoas ainda têm muito a necessidade da posse, né, de ter o bem e não tanto da assinatura. Só que a gente lançou a Twin foi final de 2019. Então, assim, entre subir o site, começar a ter aderência ao site e fazer o site performar, a gente começou a ter nossos primeiros clientes no início de março de 2020. E logo depois estourou a pandemia. Então, a pandemia veio como um susto inicial, né? O que vai acontecer. Mas depois, porque as pessoas estavam indo para casa, começou a ter uma demanda muito grande de móveis para home office. Então, mesa e cadeira
para montar o escritório. E logo depois disso, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e falar, bom, esse sofá não tá legal. Ou eu preciso de uma máquina de lavar louça. E começaram a ter demandas de imóveis residenciais. Então, assim, quando a gente estava em época de projeto, a gente ouviu muita resistência. E esse negócio de sofá que não é meu, ou a cama que não é minha, imagina eu dormir numa cama que não é minha. E a minha resposta era, bom, em hotel o que você faz? Como é que você dorme? Exato, era porque... Lembrando que a gente higieniza, enfim. E aí depois a gente teve uma mudança, né, de necessidades mesmo, que realmente trouxeram mais visibilidade para a marca e para o negócio. Legal. E hoje esse negócio está crescendo, está ampliando, a aceitação está melhor ou ainda enfrenta alguma resistência? Tem crescido bastante, mês a mês a gente está com um crescimento muito bacana. E a gente começou olhando para o mercado B2C. E o que tem crescido muito é uma demanda do mercado B2B2C, né? Então, esses empreendimentos residenciais que em São Paulo estão pipocando, né? E eles têm uma busca por imóveis já mobiliados. Então, muitas vezes, eles usam a gente para mobiliar esses espaços, para fazer a gestão desses espaços, entregar uma solução completa para os clientes. Então, tem aumentado bastante. Interessante, tá? Quer dizer, os dois segmentos, né, vamos dizer assim, de acesso acabaram se direcionando. Deu um match ali, né? Exatamente. Vamos dizer assim, do quinto andar, do Maloft, da vida, desse tipo de empresa que você deve estar falando com exatamente, a moradia por assinatura, né? Exato. Tudo, hoje, são todos serviços adicionais. Tem até umas empresas de moradia por assinatura, né? Você assina o apartamento, né, também. Não é um aluguel de longo prazo, né? Hoje já tem até assinatura. E hoje a Twin tá focada aonde? Tá em São Paulo? Tá no Rio? Tá onde? A gente está em São Paulo. Tá. Então, para B2C, para consumidor final, é só São Paulo. E para alguns parceiros, a gente está atendendo Rio de Janeiro, BH e Curitiba. Eu queria perguntar da questão da logística, da expansão, porque assim, ó, é diferente de você ter um aplicativo que o cara pede uma pizza e você cutuca o pizzaiolo, o negócio funciona e você tá quietinha aqui, tranquila. Né? Assim, você tá num movimento que você tem que colocar um negócio físico na casa da pessoa. Então, essa expansão, ela tem uma limitação ou um ofensor geográfico, né? De geolocalização, geodistribuição e tal. Como é que é isso no plano de vocês? A gente acaba sendo uma empresa de logística mesmo, né? Então, vocês entenderem a nossa operação. A gente tem um galpão cheio de móvel, porque a gente promete entrega em 48 horas. Então, realmente a gente tem sofá, tapete, cama, geladeira, tudo a pronta entrega no galpão. A gente acaba aproveitando a nossa operação da John Richard. Então, a John, a gente tem 6 unidades espalhadas pelo Brasil. E a gente tem uma facilidade de crescer dentro dessas 6 unidades. Claro, perfeito, faz todo sentido. Então, gera uma sinergia aí. Exatamente. No B2C, a CEO de uma empresa é muito amiga da CEO da outra, né? É quase a mesma pessoa. Elas pensam muito parecido. Então, a gente começa... E assim, até teve uma mudança, né? A Twin nasceu separada da John. E isso, para mim, foi muito importante porque eu queria trazer uma cultura de startup e não replicar o modelo da John. E agora a gente está no movimento de unir, ser uma empresa única com 2 marcas. Perfeito. E realmente aí traz toda a sinergia para o mercado e me deixa um pouquinho menos louca. Gera uma simbiose. Você tem o melhor dos 2 mundos. Sim. E onde não for tão bom, o outro lado compensa, né? Ajuda. Exatamente. Você deve ter ganhado uma meia hora de sono por noite com essa fusão. Legal, depois o outro fala de crescer mais. Tô falando. Mas justamente pensando nessa sinergia, nesse ganho logístico de operação e tudo mais. Sim. E eu imagino que toda essa experiência, né, com a Twin levou a consequência da Twin Box, que é a parte de assinatura de eletrodomésticos, correto? Foi um desdobramento, uma consequência pela necessidade dos clientes que vocês observaram?
Sim, eu acho que aí é por ser compulsivo. Eu sabia que ela ia assumir em alguma hora. Aí eu acho que é por ser compulsivo. Então a gente a Twinbox nasceu até como uma brincadeira que tá ganhando forma. Esse negócio de repensar o consumo, né? E por que você precisa ser proprietário do sofá? Não faz o menor sentido. Aí a gente entrou assim, por que você precisa ser proprietário de uma batedeira? E a gente acaba atendendo muitos clientes que moram em apartamentos de 20, 40 metros quadrados. Nem cabe uma batedeira lá dentro. E aí você precisa de uma batedeira, mas eu preciso de um liquidificador também. Eu quero uma máquina de fazer pão. Eu começo a ter um monte de necessidades, porque eu quero viver experiências. Mas será que a gente precisa ser proprietário de tudo isso? Então, o Twinbox nasceu nesse repensar. E aí, quanto custa um bolo? Se você vai comprar uma batedeira para fazer 1, 2, 3 vezes por ano. Fica totalmente incoerente, né? Então, o Twinbox é justamente isso. É um grande locker automatizado, né? Que a gente coloca todos os utensílios domésticos e aí tem uma variedade, a gente faz testes, né, para ver o que é aderente a cada empreendimento. A ideia é que isso fique na recepção do empreendimento e você consegue alugar uma batedeira on demand. Então você desce, assim, é dentro da sua casa, né? Você tem um armário com todos os equipamentos eletrodomésticos que você poderia sonhar. Que a alugação é o quê? Por período, por hora, por diária? Por diária. E a gente está no teste, né, de você usar, você higienizar e você devolver para o próximo utilizar, né? Realmente na ideia da economia compartilhada. Tá. Então, se eu entendi corretamente, ele está, por exemplo, na recepção de um condomínio desses de apartamentos menores, por exemplo, e aí você, hoje eu quero fazer um bolo, vou lá e alugo. E o que assim, só pra gente entender, o que você tem lá? São as coisas mais de cozinha, tipo batedeira, liquidificador, mixer, ou tem outros tipos de eletrodomésticos lá? Tipo aspirador, furadeira... A gente tem furadeira, tem um aspirador robô. A gente tá produzindo um novo que vai ter aqueles aspiradores... para limpeza de estofados, aquela coisa que eu acho que é sonho de muita gente. Batedeira, aí a gente tem... da vida? Exatamente. Aí a gente tem... Aí também tem aquela coisa de viver experiências, né? Então tem o forno de pizza, tem aquele... Eu deveria saber o nome disso, né? Mas aquele negócio de fazer massa de macarrão, enfim. A máquina de macarrão. Olha, que legal. Então, assim, aí é testando. Tá, você tá prototipando isso. Você tá em quantos um condomínio? A gente tá em um condomínio e a gente tem mais 4 para serem que vão chegar no comecinho do ano. E só pode usar quem vive nesses condomínios? Ou, por exemplo, se eu quiser ir lá buscar alguma coisa, eu posso? Aí depende da restrição do condomínio. O que a gente tem hoje é fechado. Mas a gente está tentando colocar em alguns condomínios mais abertos para testar o mercado também. Se por um lado é uma baita sacada, você acabou com o relacionamento entre os vizinhos, né? A furadeira, né? Que você pega emprestado de um de outro. Nossa, você acabou com a relação, né? Para mim é a máquina que vão pegar, né, agora, emprestado. Para mim é a máquina de macarrão. Eu pego a máquina de macarrão emprestada da minha vizinha, que é a máquina de macarrão que foi... Minha vizinha tem uns 60 e poucos anos, mas a máquina de macarrão foi presente de casamento da mãe dela. Então é a máquina bem tradicional, assim, que era da mãe dela. Esse foi uma compulsão ou também você se inspirou, viu alguma coisa lá fora disso, ou não? Foi uma ideia daqui? Porque eu nunca vi lá fora isso. Eu nunca vi. Até tô atrás pra ver se isso foi uma coisa que surgiu dentro de casa, né? Ou se ou se existe já no mundo. Eu não conheço. Já vi, assim, alguns... Eu já vi de furadeira de equipamentos, mas não eletrodomésticos, residenciais. Não eletrodomésticos. Não, ferramentas tem alguns lugares que você aluga e alguns condomínios tem assim, o zelador tem uma furadeira que é do condomínio e que ele sai emprestando, mas é limitado, né? Tipo, é uma furadeira, mas não uma gama completa e bem diversificada. Porque eu já vou lá na frente, né?
Então, assim, recentemente, o Grupo Carrefour comprou uma startup lá do Espírito Santo, que é uma loja de autoatendimento, que é exatamente isso. O cara tem um container refrigerado com todas as coisas lá, aí você digita a sua senha, você entra, pega o que você precisa, você mesmo passa as mercadorias, você lança o cartão, você paga e vai embora. E esses mercados compartilhados, mercado da economia solidária, mercado da economia da confiança, cada lugar chama de um jeito, né? Esse negócio começou a crescer nas empresas, que era uma estantezinha com as coisas, você pegava, né, e tal. Foi evoluindo, esses caras criaram essa loja, que eu acho que é uma baita sacada e tal. Você está num outro patamar, você tem isso com locação. Eu vejo que tem uma oportunidade de sinergia do que você está fazendo absurda com um monte de outras coisas, né? Eu sei que você está prototipando ainda, eu não sei o quanto você pode falar, mas assim, você já se tocou que esse mercado da Twinbox pode ser maior do que o negócio da Twin. Vale a provocação. O que a gente... Qual que é o movimento que eu enxergo? E aí eu confesso que eu ainda estou aprendendo e tentando entender esse mercado melhor. Mas o varejo está mudando, né? Antes era aqueles supermercados, aí agora o mercado virou mercado express, e agora a gente tem o mercadinho dentro dos condomínios, né? A gente está dentro da casa dos clientes. E agora, né, tem a possibilidade de você ou fazer um test drive ou realmente fazer a locação e ter o uso dos eletrodomésticos dentro da casa, né? Dentro de casa. É realmente como se você tivesse um grande armário com todos os utensílios domésticos na distância do elevador. Então, assim, a gente está olhando para esse mercado, estamos estudando. A gente está, na verdade, a Twinbox vai ser uma spin-off da Twin, para que ela crie um corpo próprio e não compita, né, com os interesses da Twin. Não sei se ser maior, mas assim, ela poder ter vida própria. Isso pra gente estar olhando e eu acredito que é um business também, interessante. Né? É um negócio muito novo, você está acostumado a saber qual é a vida útil de um sofá, por exemplo, mas você não sabe qual é a vida útil de uma batedeira, sendo locada, sendo utilizada nessa modalidade, né? Sim. Imagino até para entender, né, como é que você amortiza isso, em quanto tempo vem um payback. Uma coisa é você olhar para... tá tudo aqui bonitinho, todos os boxzinhos aqui, cheio de coisa. Eu falei, legal, fazer a conta aqui. Pô, tem tantos mil aqui investido, eu imagino que essas pessoas vão locar tantas pessoas por semana, se nada quebrar, eu recupero em tanto tempo, se começar a dar problema. É uma equação bacana, mas eu acho que é um negócio muito grande que você tem. E assim, até para pensar, e se você assinasse um livre acesso ao Twinbox por mês? Claro. Então você pudesse, né, pagar uma mensalidade e você pode usar qualquer coisa que você quiser ao longo do mês. O Netflix do eletrodoméstico. Tem até já essas TVzinhas lá, você só... Tem possibilidades. Muito legal, muito legal. E aí tem a questão do pioneirismo, né? Eu acho que saindo na frente, essa ideia da Twin, da Twinbox e se consolidando, né? Ela tem a questão de ter o pioneirismo, porque uma vez esse movimento se consolidando e dando certo, você sabe que você pode enfrentar uma dificuldade aí de concorrência. E como você falou, o varejo está mudando, a indústria está mudando, né? Então, se a gente olha como paralelo o mercado automotivo, a gente tem aí as grandes locadoras que começaram a fazer serviços de assinatura para veículos, e aí as montadoras, percebendo esse movimento, falou, opa, peraí, por que a gente não vai por esse caminho também, né? Tá alocando o meu carro? Não, o meu carro só eu alugo, né? Então... Mas realmente tem um potencial enorme, né? É muito legal ver novas ideias, a gente gosta de trazer novas ideias e novos conceitos, realmente é algo muito diferenciado. Uma pergunta aqui, quer dizer, uma última minha, não sei se o Luiz tem mais aqui, senão a gente vai virar a noite aqui te provocando, mas assim, eu fiquei curioso com o nome. De onde Twin?
Twin é um passarinho verde. Ele é da família do periquito, é o menor deles, é o periquitinho. E assim, pra gente nada traduz melhor que liberdade do que um passarinho, porque é um ser migratório que vai, né, para diferentes lugares. Mas tem uma característica do Twin que foi decisiva para o nosso negócio. No período de nidificação, ele, ao invés de construir o próprio ninho, ele utiliza ninhos de outros passarinhos, em especial a casa do João de Barro. Aí o Twin, ele aluga a casa de outros passarinhos para poder realmente... A gente não sabia. Olha só, hein? Vivendo e aprendendo. Putz, Pamela, eu já tinha ido lá, não, deve ser de Furniture Inn, então Twin, eu já fui lá. Nossa. Twin é um nome super legal. Brasileiro. Sim. E é um passarinho. Se você ver, nosso logo é 2 olhinhos e um biquinho. Legal. Ele fez a mesma pergunta que eu ia fazer, então ele estragou a minha pergunta. Então só me resta lhe perguntar, porque o tempo passa muito rápido aqui quando a gente vê. Se alguém quiser saber mais, conhecer mais sobre a Twinbox, enfim, quais são os caminhos? É site, aplicativo, rede social? Como é que pode saber mais sobre a Twin? Site, que é twin.com.br, Twin, T-U-I-M de Maria. Uhum. Instagram, twin.br. E aplicativo não temos ainda. Ah, legal. Ainda, entendi. Ainda. Captou a mensagem? Agora, a última pergunta que me veio à cabeça aqui, Pamela, você é jovem, né? Você é uma moça jovem aí que lidera 2 grandes empresas, 2 grandes corporações, tem muito aprendizado, é uma empreendedora, a gente já viu que é compulsiva, tudo. Nessa experiência, essa bagagem que adquiriu, se você pudesse deixar uma dica para outros jovens, até mais jovens que você, nessa geração aí dos 20 e poucos anos, que está começando a empreender, o que você faria de diferente, ou que lição, que mensagem você deixaria para eles, assim, para quem está começando a empreender, seja novo, como a Lê falou, né, que a gente fala desde do ensino médio até os 50 a mais, enfim. O aprendizado, a experiência de quem quer empreender. Difícil essa. Eu vou trazer, acho que o aprendizado para mim veio da pandemia, muito forte. Até acho que era uma coisa que eu fazia antes, mas na pandemia foi intensificado, que é ouvir o mercado, ouvir especialistas e realmente ouvir quais são as necessidades do mercado. Então, na John foi um momento difícil pra gente e a gente parou para ouvir os clientes, a gente promoveu encontros, debates, para realmente ouvir quais eram as dores do mercado, para com isso a gente traduzir isso em ação, em negócio. Então, é um momento muito importante de também estar aberto e disposto a mudar, porque às vezes as nossas verdades não são absolutas, né? Quando você está com uma escuta atenta, é mais fácil fazer as transformações necessárias. Eu acho que é uma boa dica. Eu ouvi de um amigo que todo mundo vai nessa linha, o Steve Jobs fala isso, o Henry Ford falava, né? Não pergunta o que ele quer, né? Pergunta onde dói, né? E é muito isso, né? Se você vai ouvir o mercado, você vai mapear as dores que viram oportunidades. E também Pode falar. Não, uma coisa que, assim, não era muito falando sobre a gente, era perguntando as dores mesmo. É isso. Não é uma prova do seu negócio. Sim. Exatamente, onde dói. Depois a gente vê como transformar o seu negócio para resolver o problema do outro. Não tem prova maior de maturidade do empreendedor do que ele fazer isso, né? Porque senão ele tenta empurrar goela abaixo do mercado a ideia dele, o produto dele, o portfólio dele. E quando ele começa a ouvir o que de fato a pessoa precisa, onde dói, então, só essa dor eu consigo resolver assim, ou assado. Então, e aí sim você abre um universo de possibilidades. Muito legal. Muito bom, muito legal. Estamos caminhando aqui para o final. Alguma consideração final, senhor Alessandro Saad? A minha consideração de sempre, assim, é agradecer o seu tempo, a sua... você vindo compartilhar aqui com os nossos ouvintes a sua experiência, contar um pouquinho
de onde veio, para onde está indo, né? O que tá fresquinho, está maturando ainda, o que já tem maturação grande, né? Então, você está em duas pontas, né? Você tem um negócio consolidado que olhando no release e tal, você foi a primeira montadora da empresa e hoje você é CEO, e você tem uma outra empresa que você, junto com o seu time, teve um site e tirou do zero e está prototipando. Então, queria agradecer por vir aqui contar a sua história, contar onde doeu, onde está indo, para que lado você vai, e dizer que a gente está à disposição de você sempre para continuar contando a sua história. Obrigado. Legal. Obrigada a vocês por essa conversa riquíssima. Parabéns pelas iniciativas, pela inovação, pela coragem de empreender e de começar um novo negócio. Eu acho que a coragem é uma das características, né, mais importantes do empreendedor, junto com o desejo de protagonismo, e é preciso ter coragem para inovar, para trazer novos conceitos. Então, em nome dos empreendedores compulsivos também, além de parabenizar, agradeço aí o tempo, o compartilhar as experiências, as cicatrizes e os ensinamentos. Muito obrigado, viu, Pamela? Eu que agradeço. Obrigada. Legal. E então com isso a gente encerra aqui mais um episódio do podcast dos Compulsivos nessa terceira temporada. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar para os amigos essa entrevista. Não esquece de dar o like na sua plataforma preferida, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple, onde for, porque ajuda bastante também a gente a continuar divulgando e fazendo esse trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.